Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma reunião pública aqui no GBEM, iniciando, como acordado com os espíritos amigos, esse trabalho aqui da tarde, um momento de aprendizado, um momento de reflexão, um momento da gente poder sentar, ouvir, pensar e fazermos tirarmos as nossas conclusões e levarmos para casa, que é mais importante. E depois, colocarmos em prática, se for o caso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente recebe a Grace, aqui, trazendo para a gente o tema Transição Planetários Exilados de Capela, um tema bastante interessante e que tem sido bastante explorado também. E é muito importante a gente perceber que às vezes a gente acha, tem muito tumulto por aí, o momento que a gente está vivendo. Então, o nosso preparo da tarde de hoje é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título é A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, harmonizados pela música, pela Ave Maria, pelo preparo, que se nos sentirmos confortáveis, que a gente possa fechar os nossos olhos para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, esse Mestre querido, que com certeza se encontra aqui entre nós, através de seus mensageiros de luz, e vamos rogar a Ele, Mestre, para que aqui nesta tarde, que a Grace possa ser intuída, que trouxe com tanto carinho e amor os seus ensinamentos, o fruto dos seus estudos para nós, que ela possa ser auxiliada e que nós também, Mestre, estejamos receptivos para receber aquilo que ela trouxe, para compreendermos esse momento que estamos vivendo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aqui. Só empurrar. Deixa eu ligar para você. Tá do outro lado. Bom, boa tarde a todos.
Agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui servindo de instrumento de fala para poder proferir uma mensagem aqui positiva para vocês. Agradeço a presença de todos, né? A gente vai falar sobre um tema aqui que é super interessante, que é sobre transição planetária. Eu acho que é um tema que vira e mexe e volta aqui, né, para palestra, mas eu acho que cada um às vezes aborda um pouquinho diferente. Então é um momento que a gente tem passado, que é um momento presente. Então por isso que eu achei importante aí, a Cristina perguntou para eu falar sobre um tema, e me veio aí a intuição de falar sobre esse tema de transição planetária, trazendo aqui também um exemplo de possivelmente um planeta que passou pela situação que a gente está passando aqui agora também. Esse tema aí de transição planetária que a gente vai abordar, a gente vai ver que na verdade ele é um momento que o planeta está passando e que nós estamos passando juntos, né? Então acho que a introdução aí veio a calhar, porque realmente essa coisa da gente manter essa chama aí acesa. Então a presença de vocês aqui já nesse sábado à tarde, né, mostra que a gente está se movimentando em prol de uma melhoria, de uma busca, né, de algo melhor, em busca de uma transformação. Então quero agradecer a presença de vocês, de estarem aqui também ajudando nesse movimento. Bom, o que é a transição planetária? A gente pode pensar assim, muita gente fala, né, vagamente que é a transição planetária, e é importante a gente entender o que é. E essa transição, na verdade, ela está em curso como um processo natural de evolução. Ele é um processo natural. Às vezes as pessoas ficam assustadas e falam, olha quanta coisa está acontecendo no planeta, como se fosse algo ruim que está acontecendo, mas apesar de acompanhar algumas turbulências, esse momento ele é um processo natural de evolução. E ainda podemos ver que ele atinge não apenas o planeta em si, mas também os espíritos que nele habitam. E os espíritos que nele habitam, tanto encarnados quanto desencarnados, incluindo nós que estamos aqui. E essa transição ela não se limita apenas a fenômenos físicos. A gente pode dizer que é uma conjunção de fenômenos que são físicos, que são espirituais, que envolve também algumas coisas como crises globais, catástrofes naturais que a gente tem visto de uma forma mais frequente. E apesar dessas coisas que acontecem, isso acaba sendo uma transformação que pode levar a gente a um outro patamar que na verdade é positivo. Então eu acho que essa palestra ela também de certa forma vai trazer um pouco de reconforto para a gente mesmo com essas turbulências que têm acontecido. E ela abrange principalmente mudanças profundas nos valores e na consciência da humanidade. Então nós precisamos acompanhar esse processo também buscando esse processo evolutivo, buscando essa maior consciência, buscando essa fraternidade, que isso vai fazer com que a gente passe por esse processo cada vez melhor, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, e o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, em outras palestras é abordado sobre isso, falando que nós saímos ali de espíritos puros e ignorantes e que esse processo evolutivo acontece com todos nós até nós chegarmos a espíritos puros, assim como as orbes, assim como os planetas, eles passam também por esse processo. Tudo é muito dinâmico e essa dinamicidade ela é em prol do progresso. Por mais que alguns rateiem um pouquinho nessa escada evolutiva, a ideia é que se consiga, então, a gente sempre atingir essa lei do progresso. E ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, tanto moralmente, quanto pela depuração desses espíritos encarnados e desencarnados que aqui povoam. Nós sabemos que nós temos aí um número de espíritos, hoje nós temos encarnados aqui cerca de 8 bilhões, no planeta. Acredita-se que a gente tenha pelo menos 2 vezes mais de espíritos e desencarnados e que essas transformações, então, do ponto de vista tanto físico no planeta, que acontecem algumas transformações, assim como aconteceu ao longo de toda a preparação do planeta Terra para nós estarmos aqui, essas mudanças também, elas são acompanhadas de uma evolução que ela é moral e que ela é espiritual.
E aí vocês acham que todo mundo que está aqui está acompanhando esse processo, né? Em prol dessa evolução, assim, espiritual, moral? Bom, alguns estão mais sintonizados, apesar de todos estarem submetidos à lei do progresso, alguns estão mais sintonizados com essa mudança e por isso, né, acredita-se que a gente vai ter, então, mais possibilidades de permanecer aqui, enquanto outros, atrativamente, provavelmente vão para outras orbes aí, conforme a gente vai falar. Então, nesse quesito aí, o que é a transição planetária, a gente ainda pode dizer que os espíritos menos evoluídos, que estão propensos ao mal, que não se harmonizam com essas vibrações do planeta, eles são afastados desse mundo, né? Acabam sendo afastados para outros mundos compatíveis. Chico Xavier já proferiu em algumas falas sobre a possibilidade de ter um planeta chamado Quiron, onde é um desses locais que podem receber, talvez, espíritos que passaram por aqui e ainda não estão acompanhando esse processo na medida que deveriam, né, do processo evolutivo que a Terra está programada para sofrer. E a gente pode pensar assim, poxa, mas será que isso é um castigo para esses espíritos? Então, vocês vão ser banidos do planeta, né? Vão para outro lugar. Não é bem um castigo, né? Na verdade, não existe castigo aos olhos do Pai. A gente sabe que a gente não tem esse Deus, né? Essas forças maiores sejam impiedosas, que vão castigar ninguém. E a ideia não é essa, na verdade, é mais do que um aprendizado. Assim como a gente tem na escola, as pessoas vão para a escola e elas têm as séries que elas passam pela escola e às vezes você não aprendeu também naquela série, tem que repetir, né? Fala, vamos ter que repetir a 7ª série, vai ter que passar de novo por esse processo. E aquilo, na verdade, não é para o mal da pessoa, não é um castigo, mas é uma forma de se solidificar esses aprendizados, de ter uma oportunidade mais compatível com a sua atração energética, com o seu patamar energético, com o seu nível evolutivo, de então continuar nessa lei do progresso. Mas continuar em um mundo, em uma esfera, né, um contexto planetário que está mais condizente com esse, então, esse seu patamar de evolução. Então, a ideia é essa aqui. Então, a gente pode ter, né, vai ter provavelmente, possivelmente, muitos espíritos que não vão permanecer aqui, nem nos nossos planos espirituais aqui desencarnados, que circulam, então, aqui no nosso planeta, e nem nesses planos encarnados. E aí, a gente tem aqueles que são comprometidos com o bem comum, que continuarão, então, a reencarnar na Terra. Então, vamos ter, né, alguns espíritos, eu estou me incluindo aqui, mas eu não sei se eu vou estar aqui também, né? Então, e aí, alguns espíritos vão ter a oportunidade de permanecer aqui, de permanecer ainda em outras reencarnações, só que possivelmente daqui a alguns anos, e até vou falar uma expectativa aqui para vocês de período, que até uma certa forma pode acalentar aqui o nosso coração, de então reencarnar aqui novamente, só que já num outro patamar, em uma outra classificação, né, que a gente tem uma classificação desses mundos que eu vou falar aqui também, para construir um mundo que seja de mais paz, um mundo mais harmonioso, onde a gente tem uma evolução não só de conhecimento que está muito acelerada, mas também uma evolução moral. E ainda a gente, nesse processo, vê que muitos espíritos elevados também estão sendo convocados para reencarnar aqui. Então a gente não está passando por esse processo aqui sozinhos. Temos ainda espíritos que são mais elevados, assim como já passaram diversos ao longo, né, da nossa história aqui, evolutiva do planeta Terra, e eles estão sendo convocados em maiores números para que eles reencarnem aqui e que passem então pelo planeta para auxiliar nessa construção de mundo. A gente tem percebido até algumas crianças, elas já têm nascido com uma compreensão, né, que você fala, não é possível, é um mini adulto, né? Vem uma criança assim com uma inteligência que parece que
e às vezes com uma consciência, até mesmo ambiental, uma consciência assim coletiva. Já tem nascido muitas crianças já com essa característica. Uma expectativa de pelo menos 200 mil pessoas vão reencarnar aqui com essa proposta de serem pessoas mais evoluídas que de fato vão ajudar a gente então a passar por esse processo e alavancar nessa transição. Bom, e como que são caracterizados então esses mundos, né? Essa transição que muda essa classificação. Essa classificação, apesar de ser didaticamente proposta aqui pelo próprio Evangelho segundo o Espiritismo, então nós temos uma passagem lá que no Evangelho que no capítulo que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, e ali vem dizendo que a gente na decodificação do próprio Allan Kardec, né, vem dizendo então que a gente tem mundos primitivos que são destinados àquelas primeiras reencarnações da alma humana que a gente já passou, né? Então quando vieram os primeiros hominídeos, quando passaram por aqui então os neandertais, australopitecos, tiveram homens que eram almas humanas, mas eram ainda muito primitivos. E então a gente passou por esse processo de ser um mundo ainda compatível, que era um mundo primitivo, mas que ainda prevaleciam muito essas vontades primitivas, as vontades instintivas. Então essas almas humanas ainda se comportavam muitas vezes com características como os animais, de agir em prol de sobrevivência, né? Até que esses humanos passaram por uma construção de sociedade, de se fortalecer coletivamente, e isso permitiu com que a gente percebesse essa evolução humana. Acabou que a evolução biológica ela foi compatível com a evolução espiritual. Então os nossos corpos biologicamente eles vão também sofrendo uma evolução que é compatível também com o espírito que então habita nesse corpo biológico. Tem um livro muito interessante, eu não botei aqui na palestra, mas acho que é fantástico, que é do Gabriel Delane, né, que é a evolução anímica, e ele fala muito por essa ótica também, mais biológica. Eu que sou da área da saúde assim, né, gosto muito da forma da abordagem dele, que vem com essa abordagem espiritual, filosófica, mas também biológica, falando sobre essa construção, toda a preparação da Terra e essa evolução que nós então tivemos aqui. E aí até falam que a gente começou a perceber uma evolução enquanto sociedade quando encontraram os primeiros fósseis de pessoas que tinham sobrevivido após uma fratura. Aí você fala, poxa, por que a pessoa sobreviveu após uma fratura? Como que se sobrevivia no mundo, né, que era muito mais hostil com uma fratura? Só com alguém te ajudando, né? Essa pessoa provavelmente para poder ela sobreviver e ter uma fratura calcificada é porque alguém ajudou ela. Significa que alguém estendeu a mão, alguém do grupo dela alimentou, né, trouxe comida, né, ajudou ela por esse processo de cura para então depois ela conseguir ainda viver por mais anos. E daí então a gente vê que a evolução ela está atrelada ao fato de você ajudar o próximo. Ela está atrelada ao fato da gente trabalhar em sociedade. E ninguém aqui consegue viver sozinho. A gente não consegue mais, né, sobreviver e não depender de ninguém, né? É só olhando para o próprio umbigo. Então a nossa capacidade em olhar para o próximo, em conviver com o próximo, ela faz parte desse processo de evolução, até mesmo para que a gente atingisse esse patamar de mundo de provas e expiações. Então, até então, a gente viveu num mundo de provas e expiações, onde no próprio Evangelho diz que ainda predomina o mal, né? Agora a gente tem visto essa transição, e aí a gente pode até achar que tem mais coisas ruins no planeta do que coisas boas, mas é porque o ruim, ele ainda dá muito ibope. Então as pessoas veem na rede social, né, na televisão, as notícias ruins, primeiro que elas chegam mais pra gente agora, porque agora
com os adventos da tecnologia, da comunicação, né, com as redes sociais, com a internet, o que acontecia de ruim lá na China, lá na Índia, antigamente a gente não ficava sabendo de uma forma tão fácil. E hoje essas informações, elas chegam mais pra gente, né? Então pode causar até uma certa, assim, uma certa ilusão nossa, né? Uma sensação de que as coisas ruins estão acontecendo mais do que no passado. Mas não é verdade, né? A gente vê que algumas centenas de anos atrás as pessoas eram queimadas em praça pública e a gente, talvez até nós, estivéssemos lá batendo palma. e era tudo bem, né? Porque isso era comum, a pessoa fazer justiça com as próprias mãos ou disputar um pedaço de terra, né? Lutando até a morte, ou disputar, às vezes, até uma mulher, né? Dessa forma. E isso começou a ser mais questionado pela sociedade, e no momento que se questiona, né, há uma grande turbulência de pessoas que concordam, de pessoas que não concordam, mas depois isso passa a mudar até mesmo as leis dos homens, né? Então a evolução até das leis dos homens foi em prol de impedir que isso fosse uma coisa corriqueira na nossa sociedade. Ainda acontece? Acontece, né? Mas acontece e não é uma coisa que acontece e todo mundo aplaude. É uma coisa que acontece e as pessoas são contra, né? Vai ter um ou outro ali que vai ainda aplaudir. Então essa transição, ela na verdade, ela não é um marco que acontece em um dia. Não é uma coisa, vamos ter um dia apocalíptico e vai cair aqui um asteroide, explodir tudo, pá, hoje é o dia da transição. Não é uma coisa que se acontece em um dia. Ela é um processo. É um processo. Então esse processo evolutivo, ele vem acontecendo paulatinamente. A gente ainda nesse mundo de provas e expiações, onde a gente vem aqui mais uma vez, não é para ser castigado, ninguém vem para cá por castigo, né? A gente vem inclusive escolhendo, muitas vezes com a oportunidade de escolher as nossas provas e expiações que a gente passa por aqui. Então a gente vem com um planejamento encarnatório, e esse planejamento então são planejamentos de coisas que a gente vai fazer para que a gente ajude no nosso processo evolutivo, que ajude a fortalecer o nosso aprendizado. E aí, né, é como se de fato a gente estivesse vindo para a escola, e aqui na escola a gente inclusive escolhe o que vai estudar, né? Temos a oportunidade de escolher o que a gente vai estudar nessa escola, o que vai ser o nosso aprendizado aqui. Alguns seguem mais à risca esse planejamento, e muitas vezes a gente também, né, rateia em seguir essa proposta que nós mesmos ajudamos a fazer. E ainda nesse mundo de provas e expiações, então ainda vemos muita coisa ruim acontecendo, muita coisa que não é compatível com os nossos ensinamentos, né, que foram proferidos por Jesus Cristo e por outros espíritos mais iluminados que passaram por aqui, e de coisas que a gente acredita que seja um comportamento, por exemplo, de um espírito puro, ou que seja um planeta que de fato seja evoluído. Então vemos ainda muitas coisas ruins, essas coisas estão à nossa volta. Mas uma coisa importante é que nós estamos aqui porque ainda estamos compatíveis com esse patamar evolutivo, né? Então às vezes a gente reclama, as pessoas podem reclamar muito e falar, olha o que está acontecendo no planeta, só tem gente doida aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, né, mãe? Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que eu estou passando aqui. Mas nós estamos aqui porque nós somos compatíveis com o que está acontecendo aqui, né? Então, se nós fôssemos lá, né, alguém compatível para estar aqui no mundo celeste divino, provavelmente não estava passando por isso. Então, é um momento que a gente precisa de resiliência. Precisa de resiliência, a gente precisa olhar ali para o que está acontecendo e conseguir, então, acompanhar esse processo da melhor forma possível, né? Então, a gente está passando agora para esse patamar
de mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração no qual as almas ainda têm o que expiar, ainda precisa de aprendizado, ainda temos alguns comportamentos rústicos, mas que a gente busca novas forças, que conseguem repousar essas fadigas da luta, onde a gente já tem um predomínio do bem, onde tem um predomínio da harmonia, né? Onde vai ser um planeta muito mais de paz. E aí chega então o patamar de mundos felizes, onde realmente, de fato, a gente pode dizer que o bem ele supera totalmente o mal, até que o mundo ele se faça como um mundo celeste ou divino, que é habitado por espíritos puros, que talvez sejam fluídicos, né? Não tenham nem um corpo material, porque esse corpo material aqui, o nosso avatar que a gente habita, né? Esse corpo material, de certa forma, ele é denso. Então, nós precisamos passar por esse processo de habitar um corpo denso para que a gente passe melhor por esses aprendizados. E aí os espíritos puros não mais precisam dessa condição. Então, assim, acaba que isso leva, né, a gente a crer que a gente tem outras orbes, tem outros planetas, que tem talvez outras formas inteligentes, não necessariamente da forma que a gente conhece aqui, com essa forma humana, né, ou talvez outras formas de vida, né, que seria, na verdade, muito assim, ousadia da nossa parte achar que só nós, dentre uma galáxia com bilhões de planetas, né, e dentro de universos milhões de planetas e galáxias, não tem outras formas inteligentes. Na verdade, isso é um processo evolutivo também, que envolve essas outras orbes. E aí, Santo Agostinho, na carta de 1962, ele falou o seguinte, que os mundos regeneradores servem de transição, então, entre o mundo de expiação e os mundos felizes, que é onde a gente está chegando agora. Vê que a gente ainda tem muito para passar aí, né? Ainda tem bom trabalho a fazer. E aí é interessante que também no livro Gênese, que também faz parte dessa decodificação, né, da Allan Kardec, no Gênese, lá no capítulo 7, ele vem fazendo uma comparação do que a gente tem de descrições bíblicas sobre a formação do planeta Terra. Então o planeta Terra passou por uma transformação, desde a sua construção enquanto planeta, falando de uma construção ali física, geológica, né? Até a habitação dos primeiros seres vivos aqui, até chegar ao hominídeo, então, e ele faz essa alusão ao que a Bíblia falou, então, dos 7 dias de construção que a gente teve do planeta. Então, lá na Bíblia vem dizendo, né, primeiro dia, que foi o céu e a terra, a luz, de uma forma ali que as pessoas pudessem entender. E aí, na Gênese, vem considerando isso como, na verdade, um período. Então, não era um dia, era possivelmente uma era. E essa era, ela foi o período astronômico, onde a gente teve a aglomeração da matéria cósmica universal, as nebulosas que deram origem, então, ao Sol, à estrela, né? Que são coisas que a gente ainda está engatinhando para entender. Então, é importante a gente ter essa noção de que nós somos seres ainda muito ignorantes para entender coisas que são extremamente complexas e que estão agora, né, sendo um pouquinho mais compreendidas pela ciência, mas ainda é uma gotinha no oceano de conhecimento, né? Porque a gente ainda não tem capacidade de entender certas coisas, e tudo bem, né? Então, uma coisa que às vezes a gente, enquanto mesmo espírita, né, enquanto indivíduo, a gente precisa entender que as nossas verdades, elas não são verdades absolutas, que eu vou falar que isso é uma verdade absoluta e isso é dessa forma, porque essas coisas ainda fogem um pouco da nossa compreensão, e isso é falado também pelos espíritos em manifestações, né, que são psicografadas nos livros e nas manifestações psicofônicas. Então, nós temos aqui esse período astronômico, onde formou, então, ali a Terra, só que num estado mais primitivo, né? E aí depois veio o período primário, onde lá na Bíblia diz, foi o segundo dia.
segundo dia, que foi o segundo dia do firmamento, da separação das águas que estavam acima do firmamento. E aí, esse período primário foi quando a Terra começou a formar crosta terrestre, o endurecimento da Terra, e esse endurecimento ali começou a sofrer um resfriamento para poder ter a camada das rochas, as camadas de granito, né? E ainda não tinha vida orgânica, então. Aí depois veio o período de transição, que na verdade não é essa transição que a gente está falando agora, né? Que é a transição planetária, o período de transição lá da era de formação da Terra, que foi equivalente ao terceiro dia, que era o terceiro dia na Bíblia diz assim, que era o dia que as águas estão debaixo do firmamento, se reúnem, aparece o elemento árido, as terras e os mares, as plantas, então as primeiras formas de vida que aqui habitaram. E essas águas cobriram a superfície do globo terrestre. Tivemos os primeiros seres organizados, mesmo que de forma rudimentar. Então vieram musgos, líquens, os primeiros vegetais, a vegetação, ali primeiros animais marinhos, que eram alguns crustáceos, alguns moluscos, as primeiras formas que a gente teve de vida marinha. E isso, na verdade, é o que a ciência diz. Então isso aqui a gente já tem, né, uma descrição na ciência do que fala sobre esses períodos. Aí na Gênese lá da Bíblia diz que é o quarto dia, veio o quarto dia que era o Sol, a Lua e as estrelas, e que na verdade é quando aqui a gente começou a ter uma radiação solar maior na Terra. Essa radiação, a superfície ela era ainda pouco acidentada, então não tinha todos esses relevos, né, a profundidade do mar, ela tinha poucos acidentes, temperatura menos ardente, então tinha uma incidência da luz solar, mas não tinha ainda uma temperatura alta, ainda era uma temperatura baixa na Terra, a atmosfera mais depurada e a vegetação menos colossal. Tiveram as primeiras árvores, começou a evolução dos animais marinhos para os peixes, cetáceos, animais aquáticos, anfíbios, né? Aí já vem outros tipos de animais, e alguns animais começando a sair da água, né? Aí vem o período terciário, onde a gente teve endurecimento maior dessa crosta mais sólida, e a formação dos continentes. Então tem lá, né, o que a ciência fala que foi a Pangeia, então a formação desses continentes, a retirada da água para os lugares mais baixos com a formação dos mares, isso começando a se acidentar mais, a atmosfera modificando e a temperatura fazendo mais um calor solar. E aí vieram os gigantescos animais terrestres, que eram o quê? Os nossos amigos dinossauros, né? Que nós não vimos. Na verdade, a gente não teve, até então a ciência acredita que não teve uma transposição da vida dos dinossauros e dos hominídeos. E aí veio o quinto, que eles falam que era o quinto dia. Aí vieram os peixes e os pássaros, né? Na Bíblia. Sexto dia da Bíblia era o quê? Os animais terrestres e o homem. Então no homem, o homem é o que a ciência fala que foi o período quaternário ou pós-diluviano, que eram os terrenos ali sendo alagados, né? E vegetais e animais da atualidade com a chegada depois dos primeiros hominídeos. Então esses homens primitivos que habitaram. E daí, né, aí a gente chegou então pela evolução, aí que a gente vê que ainda é uma coisa que tem sido muito estudada ainda. Na verdade habitaram várias espécies de homens primitivos aqui, inclusive concomitantes à nossa. O pessoal acha que o Homo sapiens sapiens, né, que somos nós ali, que viemos depois dos outros, mas não, começaram a ver que tem outros hominídeos como flordenses, tem o Homo erectus, e os outros conviveram ao mesmo tempo que os primeiros Homo sapiens, e por algum motivo os outros foram extintos, não permaneceram aqui. Então a nossa espécie humana ficou, né, foi aqui, de fato permaneceu aqui. E aí a gente vê que nesse processo, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Então nessa perda então dessas características mais primitivas, mais instintivas, para que a gente pudesse desenvolver mais o nosso lado racional
e esse lado racional, ele antecedeu uma evolução moral, que a evolução moral ela vai chegando depois do racional, né? Primeiro as pessoas são muito mais emotivas e depois o homem primitivo, ao momento que ele começa a desenvolver mais o racional, ele começa a desenvolver mais o moral, né? Aí a gente vê que esse progresso moral ele pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, né? Imagina, pessoal, se todos nós vivêssemos em harmonia, todo mundo se ajudando, né? Sem egoísmo, a gente dando a mão para o próximo. Imagina que incrível que ia ser o nosso planeta, né? Imagina poder viver no mundo assim. Então, isso de fato refreia essas paixões mais, né? Os maus comportamentos, e somente esse progresso pode fazer com que os homens reinem de fato e vivenciem o que eu acho que no fundo todos almejam, que é a concórdia, que é a paz, que é a fraternidade. Bom, e aí o que a capela tem a ver com isso, né? Por que a gente não trouxe esse tema aqui, Exilados de Capela? Alguém já leu o livro Exilados de Capela? Levanta a mão se alguém leu aí. Leu? Ó, já tem bastante gente, né? Então, legal. Então, existe um livro, Exilados de Capela, que ele foi escrito, na verdade, intuitivamente, né? E assim, com algumas reflexões baseado no que a gente tem de evidência científica e baseado no que a gente tem na literatura espírita, em outros livros, né, que foram estudados, e eles falam aqui que quem são esses exilados de Capela. O nome do livro, né, é esses exilados de Capela, e por que eles foram enviados à Terra. Então, a história é o seguinte, que existe um planeta que fica numa constelação, a constelação de Cocheiro, que assim, quando a gente vê o mapa da constelação, parece que está ali pertinho de Marte, né? Mas não é tão perto assim. Que fica aproximadamente a 43 anos-luz da Terra, e Capela foi então um planeta que passou por esse processo que a gente está passando de evolução, onde os seres inteligentes que ali viviam eram seres que evoluíram demais o conhecimento, que passaram por uma evolução científica, tecnológica, de conhecimento, e eles evoluíram muito isso, e a moral automaticamente foi se evoluindo, né, acompanhando essa evolução de conhecimento, mas alguns que habitavam ali, que pertenciam a esse local ali da capela, não evoluíram tanto a moral. Então, esses seres que não evoluíram tanto a moral na medida que precisavam para que esse planeta tivesse esse progresso, eles foram exilados de Capela. E aí alguns, né, exilados de Capela vieram para cá. Então, eles falam que esses espíritos eram espíritos que já tinham então conhecimento muito mais avançado do que tinham os homens que aqui habitavam, e que muitos deles então poderiam compor essas comunidades que a gente teve, dos astecas, os maias, os egípcios, e que até hoje não se explica muito, né? Que salto foi esse da evolução? Onde veio aqui algumas pessoas que conheciam tanto de matemática, tanto de astronomia, tanto de física, de arquitetura, e que habitaram aqui, que de repente, né, se fala sobre Atlântida, possivelmente a Atlântida, Lemúria, algumas comunidades que poderiam ter pessoas que eram evoluídas, mas que a moral deles também não era tão evoluída assim, né? Então eles vieram dessa ordem aí que foi com propósito também, né? Foi com propósito de não só, né, de novo, não foi expulso do planeta por castigo, mas vieram para cá para poder também terem a oportunidade de evoluir e para também ajudar a gente a dar um salto evolutivo. Então, entidades espirituais avançadas, né, que desviaram desse caminho ali do bem no seu planeta de origem, que era localizado lá na constelação de Cocheiro, vieram para cá. E aí suas ações foram marcadas pelo orgulho, pela maldade, né, perturbando também a harmonia ali do seu mundo, e por isso vieram. E aí, com a medida de misericórdia, na verdade, justiça cósmica, essas comunidades espirituais foram enviadas aqui para a Terra, no estágio evolutivo inferior à Capela,
com esse propósito de expiar, né, essas faltas e poder prosperar nesse ambiente com um pouco mais de dificuldade que já se encontrava Capela. E aí qual que é a relação, na verdade, da chegada desses exilados de Capela aqui para esse desenvolvimento dessa então comunidade terrestre primitiva? O que aconteceu, né? Por que foi interessante? A chegada desses exilados acabou sendo um impulso significativo para a gente. Então foi um impulso muito importante, né, que foi incipiente nessa civilização terrestre. O que se fala, talvez que isso tenha sido a população, né, uma junção da população adâmica, e que ali a gente teve esses espíritos mais evoluídos intelectualmente, embora ainda moralmente imperfeitos, né, mas trazendo consigo esse potencial de desenvolvimento, e que foi importante para a gente, né? Então dali, né, cresceu muitas coisas e progresso em diversas áreas, coisas que a gente ainda se aproveita até hoje desses conhecimentos. E alguns a gente ainda não compreende, né? Viu que teve recentes descobertas agora da pirâmide do Egito, vendo que possivelmente na fundação, ali embaixo da pirâmide, existem tubos de uma profundidade absurda. Então, se construir a pirâmide já era uma incógnita de como isso foi feito, imagina de como foi construído esses tubos que vão numa profundidade de cerca de, acho que 2 quilômetros, né? Não me recordo agora, mas é uma matéria super interessante, saiu em todos os portais dessas novas descobertas. E esses habitantes das cavernas ali, né? E a humanidade começou a construir eles juntos, cidades, sociedades mais organizadas, que foram importantes para essa ascendência aí aqui no planeta Terra. E aí, como que a Bíblia e outras tradições espirituais, na verdade, mencionam a vida desses outros seres aqui, de outros mundos aqui, né? Então, a gente tem ali várias religiões relatando isso de formas diferentes, e a própria Bíblia ali no livro Gênesis faz essa alusão da descida desses seres, referindo-se a eles como filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Então isso tem essa passagem, né, falando que é como se eles fossem filhos de Deus que se uniram aos filhos dos homens. E outras tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo também acabam abordando. No próprio Exilado de Capela faz essa passagem ali, dizendo que guardam relatos de seres vindos de outras regiões celestes e que de alguma forma isso ajudou nesse impulsionamento ali, né, influenciaram esse desenvolvimento das civilizações antigas que foram importantes para a gente, e até mesmo, né, também algumas turbulências também do ponto de vista moral. Bom, tem um livro muito interessante que é do Divaldo Franco, que foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que o nome do livro é Transição Planetária. Então é um livro falando, né, dessa temática que a gente está abordando aqui. É um livro interessante também, que vale a pena a leitura. E ele fala o seguinte, que a transição vai envolver o enfrentamento entre o amor abnegado e a violência destrutiva, com o retorno de milhões de espíritos enobrecidos para contribuir nessa nova mentalidade. Então, pessoal, o que a gente tem visto hoje? Que, na verdade, a gente está aqui vivenciando guerras no nosso planeta novamente, né? Parece que tem grandes atritos, que são atritos do ponto de vista moral, do ponto de vista político, muitas divergências acontecendo, mas isso, na verdade, é um processo que é natural da gente sacudir a poeira. É como se, quando a gente quisesse, de fato, né, ter uma mudança maior, essa mudança sacudisse essa poeira, e isso acaba gerando essa turbulência de algumas pessoas, alguns espíritos que ainda querem resistir, não querem mudar, né? Criando então esse impasse, essas dificuldades, essas lutas que são tanto lutas físicas quanto lutas ideológicas, e que são pertinentes mesmo ao período de transição, que era uma coisa já prevista de se acontecer.
E que antes da chegada plena desse novo tempo, a gente ainda vai ver a violência, vai ver a abjeção, vai ver escândalos, vai ver corrupção, vai ver níveis extremos disso acontecendo. Mas por que vai ver também? Porque isso tudo já acontecia. É importante ressaltar que isso tudo já acontecia. Mas as pessoas não se indignavam quando isso acontecia. Então violência tinha o tempo inteiro. Vocês acham que agora está tendo mais violência contra a mulher? Está tendo mais abuso sexual? Isso sempre aconteceu. A questão é que hoje você tem mais pessoas que vão se indignar com o abuso sexual. Tem mais pessoas que vão se indignar com a violência contra a mulher. Você tem mais pessoas que vão se indignar com a guerra. Então isso, de certa forma, faz com que esse mal ele fique em evidência. Esse mal, então, em evidência, né, atinge esses níveis, porque a partir do momento que aquilo está em evidência e tem pessoas se opondo, essas manifestações tentam se fortalecer. E elas, no sentido de tentar se fortalecer, acabam aparecendo mais, né? Então, acaba que quando a gente começa a se juntar e se indignar contra uma coisa que a gente não concorda, que acha ruim, a gente não consegue fortalecer o bem também. Né? Quantos avanços aconteceram do ponto de vista moral porque as pessoas se juntaram se indignando com o mal. Então, na verdade, o que é o mal? O mal, na verdade, existe. O mal é a ausência do bem. Assim como a gente pode dizer o escuro existe, ou o escuro é a ausência da luz. Então, as coisas para que a gente tenha até essa capacidade, esse discernimento de distinguir o que é o mal, o que é o bem, o que é a luz, o que é o escuro, esses opostos eles precisam acontecer. Esses opostos eles precisam se manifestar para que a gente mesmo tenha o aprendizado em conseguir diferenciar. Então, no momento que eu vejo o sofrimento, no momento que a gente, de certa forma, vivencia o sofrimento, a gente valoriza a felicidade, a gente valoriza a benfeitoria. E essa valorização, isso fortalece isso intrinsecamente nesse nosso espírito, né, na nossa evolução da nossa alma. Então, essas oposições, essas contraposições, a gente não pode ver como uma coisa assim, nossa, olha que ruim que está acontecendo, e trazer isso como uma carga para a gente, né, energética, porque a gente sente isso. E não é o momento de baixar essa condição energética. Pelo contrário, a gente está no momento de elevar a nossa condição energética. Então, lentamente vão surgindo os novos valores. A gente tem falado muito sobre saúde integral, né? Como se tem falado sobre saúde, até foi uma palestra que eu trouxe aqui uma vez, né? Como se tem falado sobre saúde integral, isso vem falando também lá no livro do Divaldo Franco, lá, né? Na verdade, do espírito do Manuel Filomeno, que é uma visão integral da saúde, pensando que teu corpo está ligado ao seu espírito, que ele está ligado à sua mente, não é uma coisa indivisível, a gente não consegue separar isso, é uma coisa só. Então, quando a gente fala de saúde do corpo, a gente está falando também de saúde da alma. Esses valores da alegria, da harmonia, da valorização da saúde mental. Aí você fala, nossa, mas tem tanta gente com problema de saúde mental hoje em dia, né? Talvez sempre teve, mas as pessoas não estavam prestando atenção. Essas pessoas não eram tratadas, as pessoas não eram diagnosticadas, as pessoas simplesmente ignoravam quem tinha algum problema de saúde mental, né? Ainda tem também junto aí uma certa sensibilidade de pessoas, principalmente que têm uma mediunidade um pouco mais aflorada e que também sentem um pouco mais essa vibração, né, do que está acontecendo por aqui. E isso de fato se manifesta na saúde mental. E aí, pessoal, eu posso fazer, me veio à mente de fazer uma comparação, que essa transição planetária é como se fosse a água fervendo. Quando você ferve a água, que ela está passando de um estado que é mais sólido e que ela vai passar para um estado de vapor, né, que é mais, vamos fazer a comparação de ser mais fluídico, né? Então, o que acontece com a água antes dela evaporar?
acontece uma turbulência na água. As moléculas na água começam a se agitar dentro da panela ali para que ela consiga virar vapor. A gente pode fazer então essa comparação dizendo que o nosso planeta antes ele estava com a água assim, ó, ali, né? Mas essa água estava suja, né? Era uma água suja. A gente estava ali no planeta de provas e expiações e que agora que o nosso planeta está passando por esse processo para ser um planeta de regeneração, que é para virar vapor, né? Ele está nesse momento de turbulência, de agitação das moléculas. A gente está passando por essa agitação das moléculas, mas que depois isso vai ser, né, melhor para todos que aqui habitam para o nosso próprio planeta. E aí eu trouxe até uma comparação que eu fiz aqui numa outra palestra também falando sobre reforma íntima, que você pode pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, né, dessa transição planetária. A gente tem tudo a ver com isso, né? Nós todos estamos aqui dentro de uma egrégora, de uma mesma, vamos dizer, uma mesma gelatina aqui, espiritual, energética, que todos nós, no momento que eu manifesto amor, manifesto uma coisa negativa, a gente influencia nos demais, né? Tanto diretamente quanto indiretamente. Então, a principal coisa que a gente pode fazer pela transição planetária, né? A gente não consegue vir aqui e mudar e acelerar todo esse processo de transição planetária, fazendo uma coisa que vai mudar o mundo inteiro, né? Algumas pessoas que vêm missionárias conseguem um alcance maior nessa proposta, né? Mas a gente já pode começar por a gente mesmo. Então esse processo individual de melhoria, para que a gente seja então merecedor e compatível com essa transição planetária, já começa com a própria reforma íntima. E aí uma coisa que eu vi numa palestra, que eu gostei muito da ideia, foi a ideia de que a gente tem... É como se a gente estivesse indo para frente no nosso processo evolutivo com um remo. E esse remo, ele tem duas pás, né? Então a gente tem que aqui, ó, remar com as duas. Uma delas é o conhecimento e a outra é a moral. Então, se você está no caiaque, alguém já andou de caiaque aí? Né? Já andou de caiaque? Se você remar com uma pá só, o que acontece? Você fica assim, ó, rodando, patinando, né? E não sai do lugar? Então, se a gente for remar só crescer no conhecimento, assim como alguns fizeram lá em Capela, né? Que em Capela eles foram aumentando o conhecimento e deixaram a moral de lado. Aí ficaram patinando, né? A moral é o nosso outro remo. Porque ao mesmo tempo que esse conhecimento ele precisa progredir, a gente precisa, né, ganhar e buscar conhecimento, seja de qualquer área, né? Dentro da ciência, o conhecimento ele tem essa evolução, a gente precisa também dessa evolução moral. Que a evolução moral ela vai fazendo, então, a gente ir para frente. Agora, o que amarra a gente para a gente não sair do lugar? Algumas coisas atrapalham esse nosso progresso. E o que atrapalha no nosso progresso? São os vícios, as vicissitudes, né? Que é o próprio abuso do nosso corpo físico, que é um presente que a gente recebeu, relacionado ao álcool excessivo, fumo, jogo patológico, gula, abusos sexuais, né? Coisas que baixam a nossa energia, entre eles os nossos, né, defeitos, as nossas lacunas aí que são relacionadas ao ciúme, ao orgulho, à avareza, à vaidade, o ódio, a inveja, a vingança, o sentimento de vingança, ele acaba sendo um veneno para o indivíduo. O próprio egoísmo. Então isso é como se fossem correntes que estão segurando o nosso caiaque. E aí a gente não consegue ir para frente, né? Isso vai atrapalhando esse nosso progresso. Por um outro lado, o indivíduo com vontade intrínseca ali, com essa vontade em modificar isso, né? E também com o auxílio desses seres espirituais que ajudam no nosso progresso, sejam eles encarnados, pertencentes aos nossos grupos de família, amigos, entre eles os grupos de seres encarnados que nos auxiliam nessa jornada, junto com essa nossa vontade real em mudar, em fortalecer as nossas características que todos nós temos também, que são as virtudes, que é a humildade, a modéstia, a empatia, sobriedade, a resignação.
a nossa capacidade de sensatez, generosidade, de afabilidade, de doçura, de compreensão, de tolerância, de perdão, né? Perdão com o outro e perdão com a gente mesmo, de misericórdia, de paciência, né? Então a gente pode olhar ali, poxa, disso aqui, o que eu preciso melhorar, dessas características aqui que são essas virtudes, o que talvez eu possa melhorar então para fazer o meu caiaque correr mais e seguir mais em prol desse benefício, para eu alcançar esse merecimento em estar no planeta de regeneração, né? Porque a gente também tem que merecer, não adianta só querer. Bom, e aí a gente pode dizer que isso é uma chamada. Na verdade, a transição planetária ela é uma chamada para que a gente se liberte dessas amarras da ignorância e do mal e que a gente abrace a luz e a sabedoria, né? Da sabedoria e do bem. Então, o que a gente... Quando que vai acontecer isso, né? Tem um prazo, assim, apesar dessa questão cronológica e do tempo foi uma coisa que foi inventada pelos homens também, mas a gente tem aqui no livro Plantão de Respostas, lá do Pinga Fogo, Chico Xavier, quando estava lá na entrevista, o Chico menciona que, segundo Emmanuel, a Terra passará para a categoria de mundo da regeneração lá por volta de 2057. Então, pessoal, segura firme aí, quem estiver por aqui ainda está chegando, tá? Tá chegando, segura os pontos. Talvez alguns vão ver daqui ainda encarnados, outros aí vão estar no plano espiritual, né? Mas a gente vai estar passando por essa turbulência, a gente se segura ali, né? Que vai chegar no destino. E aí tem também uma passagem lá, o Divaldo Franco, numa palestra em 1999, ele disse que pelo menos os 200 mil espíritos, né, foi o que eu falei para vocês aqui, que evoluídos vão retornar à Terra em 2025, esse ano aqui. Então diz que agora já tem aí vários espíritos que estão reencarnando já com esse propósito, né, de ajudar significativamente na transição, né, com esse propósito de serem espíritos mais esclarecidos, né, mais evoluídos, que vão ser nossos amigos aí. O que a gente pode fazer para poder, então, se preparar para essa transição planetária? Falar, tá, tudo bem, o que eu posso levar então para casa aqui, que eu posso fazer agora nesse momento, né? Posso ajudar nesse processo? O que eu faço? E aí algumas coisas que a gente fala aqui ao longo de várias palestras, né? E que a gente aprende aqui enquanto está com esses ensinamentos aqui, buscando ensinamento, que é cultivar sentimentos nobres, que é buscar a própria renovação moral. Então a gente tentar trabalhar no bem, na verdade, com entusiasmo, né? Se motivar, pensando que a gente está lá, está alcançando, a gente está progredindo, né? Não estamos regredindo. A gente pensar que a gente pode auxiliar o próximo, praticar caridade, o exercício do bem. Aqui mesmo na casa tem várias oportunidades, né, de vocês fazerem isso também, de desenvolver paciência e coragem. A gente buscar essa paz interior, pessoal. Hoje o dia a dia está muito estressante das pessoas, então busca fazer essa gestão do estresse, busca coisas que tragam para vocês em algum momento do dia, em algum momento da semana, essa paz interior. Compreender a transitoriedade da vida física, né? A gente conseguir refletir sobre a imortalidade da alma, que na verdade a gente está aqui de passagem. Preparar-se para a desencarnação com alegria. Então assim, a gente não tem que ter medo de fazer a passagem. Aqui a gente está por um processo, por um período, né? Mas a gente não precisa ter medo de estar aqui nesse momento de turbulência ou de não estar, né? Tudo vai acontecer no seu tempo, conforme os planejamentos. Focar nesse crescimento moral e espiritual e se esforçar para se edificar, porque mudar dói, né, gente? Mudar dói, mudar dá trabalho. Crescer dá trabalho, o planeta evoluir dá trabalho. Então é a gente se mexer, né? A gente não ser passivo nesse processo evolutivo. De fato, se edificar ali em a gente se ajudar e ajudar o próximo. E por fim, né, só como finalização aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos, então a gente tem progredido muito, ver a ciência, a inteligência artificial. Eu vi numa palestra o professor falar assim, que na verdade a gente não inventou a inteligência artificial, que a gente descobriu ela, né? Então a gente está aqui descobrindo, assim como a gente descobriu leis da matemática, da física, várias coisas que estão evoluindo. Os homens com sua inteligência chegaram a resultados que jamais a gente
né, poderia ter alcançado aí de ciências, artes e bem-estar material, e agora, né, a gente precisa então realizar a evolução moral com mais afinco. E aí, na verdade, nós não somos seres vivendo uma experiência espiritual. A gente precisa entender isso, que nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana. A gente está passando por um momento que é muito breve, perto de toda a eternidade da nossa existência. É muito breve, né? O momento que a gente passa aqui é curto, acreditem que é curto. Então aproveitem ele o máximo que a gente pode aqui, nesse sentido de ser uma grande dádiva, uma oportunidade. A gente está aqui com os nossos próprios olhos encarnados, vendo esse momento tão especial de transformação, né? E a transição, na verdade, não é um fim, mas ela é um novo começo. Bom, deixa eu... Agradecemos imensamente por todos esses ensinamentos que a Grace trouxe para a gente na tarde de hoje, né? Que a gente possa levar isso conosco, refletir a respeito da nossa responsabilidade nessa transição. E assim a gente passa para o segundo momento da palestra, que é o passe, pedindo aos companheiros passistas que se posicionem e que todos permaneçam em prece, para que a gente possa fazer o passe. Vou lá também para ganhar o passe. Pensando em Jesus, graças a Deus.
Mestre querido, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, neste momento, Mestre, neste momento de transição, nesse momento de transição do planeta e de nós mesmos, nessa oportunidade de nos transformarmos, Mestre, nessa oportunidade de darmos um salto na nossa evolução, de nos transformarmos em espíritos melhores. É claro que a gente vem de um processo, mas que esse momento nos traz a oportunidade de estarmos vivenciando todas essas turbulências externas e internas. E estando aqui já buscando um alento na religião, na doutrina espírita, bem como em outras religiões, a gente já compreende melhor, Mestre, o que tu esperas de cada um de nós. Sempre foi falado sobre a caridade, sempre foi falado para nós sobre auxiliarmos ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Que nesse momento de turbulências a gente possa olhar para nós, para cada um de nós, olharmos para dentro, para percebermos tudo aquilo que nos atinge, que nos causa esse mal-estar, esse desconforto, e também, Mestre querido, nos dá a tranquilidade de podermos estender a mão para aquele que está ao nosso lado, caminhando junto conosco. Que nós possamos, unidos, passarmos por esses momentos de desafio, mas na certeza de que teremos dias melhores, que esse mundo de regeneração já está chegando, nós já estamos vivenciando esse mundo, que a gente possa ter esses olhos, os olhos daquilo que é melhor, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e principalmente, Mestre, coração de sentir tudo isso que acontece à nossa volta e principalmente dentro de cada um de nós. Agradecemos imensamente a Grace, que aqui nessa tarde trouxe para a gente tantos ensinamentos valiosos, que o Senhor possa abençoá-la, a sua intenção de estudo e que ela continue realizando esse trabalho maravilhoso de trazer aqui, assim como em outros lugares, todos esses teus ensinamentos, Mestre. Que a gente também possa pensar nos nomes que colocamos nas caixinhas de prece, naqueles irmãos que aparecem agora na nossa tela mental e que o Senhor possa irradiar para eles também todas essas bênçãos que aqui recebemos. Que possamos retornar aos nossos lares na certeza, Mestre, que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Que relaxa, né? Então agora a gente passa para o momento dos nossos avisos, né? No início da palestra eu não perguntei, mas tem alguém chegando aqui a primeira vez? Não, já são todos da casa, que maravilha. Tem uma ali. Ah, tem uma? Então seja bem-vinda, qualquer dúvida é só falar com a gente. E aí temos os avisos de sempre, né, que falamos sobre a cesta básica, a necessidade da doação dos itens para compor a cesta. Na dúvida, esses itens eles estão ali relacionados próximo ao bebedouro e também as faltas num quadrinho que fica ali em frente, próximo à cantina. Nós temos aqui na casa em funcionamento a livraria, a biblioteca e a cantina, que estão sempre funcionando antes e depois das palestras. Nós temos um brechó que funciona, auxiliando nessa parte material da casa, né, para a gente poder receber vocês todos aqui com algum conforto e com tudo funcionando direitinho. E a gente pede a doação de itens de vestuário, de calçados, até coisas de casa novos, para que a gente possa fazer então a venda desses itens no brechó, um preço bem legal. Ele funciona às terças e quintas e agora também está funcionando às quartas-feiras, perto do horário da palestra, que é 17h30 às 19h20. A casa também tem o trabalho de gestantes, né, que auxilia aí essas gestantes com algumas informações e doação de itens para os bebezinhos, e precisamos de doação de fraldas de tamanho M. Nós temos um convite, que é o Evangelho da casa,
que ele funciona presencial ou online, com os horários ali também próximo ao bebedouro. Quem quiser pode chegar, porque não temos começo, meio e fim. A gente está sempre reiniciando. E aqueles que quiserem contribuir com a nossa casa, é só procurar informações na livraria sobre como posso contribuir com a casa, para que a gente tenha sempre esse cantinho aqui tão acolhedor para receber todo mundo. E os avisos do mês, a gente tem amanhã, né, um almoço de confraternização aqui na casa, e o título do almoço é Gebem é Massa, que já dá uma dica sobre o nosso cardápio. Então estão todos convidados. A gente vai fazer um almoço diferente, que agora a gente vai fazer um almoço a quilo, né? E a gente tem como cardápio diversos tipos de massa, como por exemplo nhoque, linguine, fusilli, vegano e sem glúten. E a gente tem também 3 tipos de molho: molho parisiense, 4 queijos e bolonhesa vegano. Quer dizer, a gente tentou aí atingir a todos os públicos, aqueles que comem ainda a proteína animal e aqueles que não comem mais. Então amanhã todo mundo convidado, às 13 horas acontecerá aqui o nosso almoço. Por favor, venham nos prestigiar, e é muito bacana o encontro, porque a gente conversa, brinca, se diverte juntos, almoça juntos, é claro, e quem puder trazer uma sobremesa gostosa também nos ajuda. E passando agora para a reta final, a gente comunica as 3 pessoas contempladas com o livro espírita, tá? O número tá na perna direita da cadeira, tem um númerozinho, e a Grace vai falar pra gente 3 números, e vamos ver quem vai ganhar um livrinho aí para poder fazer a leitura. 18. Número 18. E, que legal! Parabéns! Mais ou menos. 25. 25. Alguém no 25? Ih, lá, parabéns! E 30. Número 30. Alguém? Não? Não? Era vazia? 35. 35. 13. Número 13. Tantas cadeiras ocupadas, né? Gente. Vai falar um então. 53. Ali. Ah, que bom. Então é só passar na livraria para pegar o livrinho, e que a gente tenha amanhã um bom domingo, um finalzinho de sábado bem alegre e amoroso com os nossos familiares. Tá bom? Até amanhã, gente. Acabou a bateria. Ah, então eu e você, ó. Eu e você.